Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. No episódio de hoje vamos falar da chamada Peste Negra, ou Grande Peste do século XIV, e das suas implicações na história europeia. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Em qualquer tempo histórico, uma doença altamente contagiosa é sempre sinónimo de sofrimento, de instabilidade política, económica e social. Se hoje a ciência tem explicação para o surgimento da grande maioria das doenças e consegue identificar os agentes que as causam, ponto de partida essencial para desenvolver o seu antídoto, imagina o ouvinte o que passaria pela cabeça dos homens medievais quando, de repente, começaram a assistir impotentes a uma devastação humana como não havia memória. A conjugação dos astros e a ira de Deus eram então as únicas hipóteses que encontraram para explicar um fenómeno que não compreendiam e para o qual arranjaram de imediato bodes expiatórios, desde logo os judeus e os pecadores empedernidos de qualquer espécie. A peste negra terá sido trazida para a Europa pela Rota da Seda, ou por comerciantes genoveses, ou pelos mongóis que vinham comerciar à Crimeia, então parte do Império Bizantino. Em 1347, os mongóis, por desentendimentos comerciais, puseram cerca à cidade de Cafa, na Crimeia, por onde catapultaram cadáveres infectados com a peste. Uma velha prática que já tinha sido utilizada com algum sucesso noutros cercos medievais. Em pouco tempo, a peste chegou às cidades comerciais italianas, espalhando-se rapidamente por quase todo o continente europeu. Não entrando em detalhes médicos, assinala-se que aquela peste foi transmitida aos humanos por uma pulga que parasitava ratos. Ao picar a sua vítima, rato ou humano, a pulga inoculava-lhe a bactéria Yersinia pestis. Depois de um período de inoculação assintomático de cerca de 20 a 30 dias, a doença manifestava-se em poucas horas de forma devastadora. Em média, os infectados morriam cerca de 4 a 5 dias depois da manifestação dos sintomas, mas houve casos de vítimas que acordaram sem sintomas, começaram a ter febres altas pelo meio do dia, bubões negros ao fim da tarde e morreram ao anoitecer por entre sofrimento atroz e cheiro nauseabundo. As más condições de higiene das cidades europeias foram o cenário ideal para a rápida propagação da doença. Em cerca de 5 a 6 anos, quando atingiu o pico, a doença matou cerca de 50 milhões de pessoas, mais de metade da população europeia, que era de cerca de 80 milhões de almas. Esta razia teve um impacto significativo nas décadas seguintes. Os campos ficaram ao abandono, e a existência da mesma quantidade de moeda em circulação para menos população provocou inflação e instabilidade social, de que a Jacquerie, revolta dos camponeses em França ao redor do ano de 1358, é exemplo. A peste negra surgiu na sequência de maus anos agrícolas, apanhando assim uma população fragilizada e já em diminuição. Também é contemporânea da Guerra dos 100 Anos e do ocaso do mundo medieval, tal como era no século XIII, quando atingiu o apogeu e enquadrou o desenvolvimento das urbes e das universidades. No século XIV, um tempo de transição, ficou, pois, marcado pela fatalidade. Esta acompanha o ser humano desde os primórdios dos tempos, antecedendo e sucedendo a períodos de prosperidade, num evoluir cíclico nem sempre linear e nunca determinista. Situemo-nos, pois, no século XIV e no meio daquela grande praga para a qual não havia explicações nem respostas. Henrique, lançando-te agora um primeiro reto e apelando à tua imaginação, consegues imaginar-te como um habitante de Paris, de Barcelona ou de Florença ao redor de 1348? Só imaginar-te. Quer dizer, é difícil. Sabendo o que sei hoje, acho que não saía de casa e passava a vida a tomar banho, porque aquilo tinha muito a ver com condições de higiene também, porque eram os ratos e a própria casa e tudo isso. Ratos ou outros roedores, porque a Yersinia pestis, quer dizer, a bactéria está presente em vários roedores e não se sabe se mais animais. Aliás, as pessoas, para saberem, Yersinia vem do nome de quem descobriu a bactéria, que era o Sr. Yersin,
Pois. E pestis vem do nome daquilo que toda a gente chamara aquilo pestis, que aliás se dividia em 3 categorias, que era a peste bubónica, que apresentava os bubões, ou Exato. como é que a gente chama aquilo? São bolhas. Aqueles bubões, aquelas bolhas negras, não é? Que bolhas rebentavam. negras que rebentavam, umas bolhas negras na pele, era a peste bubónica. Depois havia a peste septicémica, que era aquela que se infiltrava na Provocava a corrente infecção sanguínea generalizada. e fazia essa infecção generalizada. E havia ainda uma terceira forma desta bactéria se disseminar no corpo, e isto tudo se matou. Seria semelhante também à pneumónica, não é? Era a peste pneumónica, aliás. Peste pneumónica, agora sim. falaste dela, era a peste, porque essa era no sistema respiratório. Exato. E fazia a peste pneumónica. Essa aí era talvez a morte mais... Todas estas mortes eram horríveis. Horripilantes, sim. Horripilantes. E como tu disseste, cheirava mal e apareciam bolhas e coisas e tal. Ainda há algumas doenças, como por exemplo a púrpura. A púrpura alérgica faz com que bolhas negras andem debaixo da pele da pessoa infectada. E aquilo é uma alergia, no fundo, Claro. provocada por alguma coisa. Agora, se morreu metade da população da Europa, no mundo estima-se que morreram entre 350 a 370 milhões de pessoas. Que foi um impacto brutal a nível Pois, mundial. num mundo que não devia ter mais de 3 milhões de habitantes. 3 milhões. Não devia ter muito mais de 300 milhões. 300 milhões de habitantes. Portanto, aquilo era... E começou, pelos vistos, também na Ásia, ou mesmo no... Ele veio da China, quase certeza, não é? Segundo se diz pela Rota da Seda. Essa cena que tu dizes de Cafa terem atirado para lá os cadáveres infectados também são fontes históricas e é verdade, não é? E era uma prática que já existia nos cercos. Os barcos vêm de Cafa, vêm sobretudo para Génova e também alguns para Veneza, não é? As cidades comerciais italianas por excelência. Alguns vão para Dubrovnik, que se chamava salvo erro Ravenna na altura. Sim, né? E como é que se chamava Dubrovnik, sabes? Era Ravenna. Por acaso li isso hoje, mas não fixei o nome. E eles foram... E aí, por acaso, nasceu também a quarentena nessa cidade, porque eles obrigavam os barcos a ficar 40 dias sem atracar e sem deixar sair pessoas. Porque eles empiricamente parece que perceberam que o tempo... Que era o tempo. E ainda hoje nós dizemos quarentena mesmo quando só são 5 dias. Porque quarentena ganha uma vida para além dos 40. Quero ver. E depois... Henrique, mas voltando à cidade, não é? Dentro da cidade as pessoas viviam em pânico. Claro. Dentro das cidades e nos campos. Isso foi uma altura de pânico generalizado. E ainda por cima, o grande físico, médico, do rei de França, descobriu que a causa disto era a conjugação de 3 planetas. Era astrológica. Era uma coisa astrológica. E, portanto, era mau ar. É por isso que a gente vê aquelas figuras dos médicos com os bicos enormes. Cheios de ervas lá dentro, ervas de cheiro e coisas assim. Para a pestilência não os atingir. E à medida que eles se protegiam imenso contra os ares maus, a pulga vinha por baixo, mordia a perna ou o pé e pregava-lhes nós a bactéria. Nós podemos imaginar o que é, porque tivemos uma epidemia também há relativamente pouco tempo, há muito pouco tempo, não é? Que ainda, há 2 anos, que ainda se mantém como doença. O que seria a ignorância, e nós hoje sabendo o que a causa, e inclusive os caminhos para tratamentos, que poderão estar mais ou menos próximos, o que seria a ignorância total de como uma situação daquelas se manifestava. E do que isso até provocava, a nível popular, da emergência de iluminados, de predestinados, de toda a espécie de visionários, de pessoas que poderiam agitar as populações e criarem a instabilidade social absoluta, não é? Isso foi logo uma coisa que aconteceu, tu também referiste, que era a perseguição dos judeus, dos homossexuais. Tinha que haver bodes expiatórios. Tudo o que fosse considerado pecaminoso na altura, não é? Dos chineses. Aliás, há uma coisa que é curiosa. Houve uma peste no princípio do século XX, em 1900, que chegou a São Francisco e veio, presuntivamente, veio quase certeza do Havaí, onde houve uma peste mais virulenta uns poucos anos antes. E eles em São Francisco fizeram uma coisa de tal sobre a comunidade chinesa, porque havia
7 ou 8 mil sim, chineses. sim. Muitos, Como em Cuba, como numa série de sítios. fizeram tal cerca ao Chinatown, onde havia os japoneses e chineses, que mais tarde toda a gente considerou que aquilo era por racismo. Quer dizer, não tinha nenhum racional de se achar que eram os chineses em si mesmo que traziam a doença. Qualquer pessoa pode transportar a doença. Agora, digamos, a relação entre os chineses e determinados animais. Aliás, essa questão pôs agora também com o Covid, não é? Com o SARS-CoV-2. Era a relação deles com alguns animais, a relação de chineses, seja para os comer, seja para os matar em talhos ou em bancas de rua, seja como for. É provável que tenha vindo a partir daí e tenha vindo justamente na Rota da Seda. Porque esse tipo de ratos seguem o homem. Exato, e nos porões dos navios multiplicam-se. Multiplicam-se. Mas é de facto intrigante como, com tantos séculos de diferença, tu notas aqui, não é que obviamente haja algo tirado a papel químico, mesmo porque são situações e enquadramentos completamente diferentes. Mas há algumas situações semelhantes a essa de uma doença que surge na China, que rapidamente se propaga no espaço europeu por uma Rota da Seda. E que inclusive mostra uma outra coisa, é que como o mundo medieval, muitas vezes ao contrário do que se pensa, e obviamente que o mundo medieval, como nós sabemos, foi durante 1000 anos e não foram 1000 anos planos. A partir do século XIII há um desenvolvimento das cidades, do comércio, as cidades italianas nessa altura já estavam bastante avançadas. Nós temos um mundo que poderíamos dizer à escala medieval como global. Porque nós temos uma Rota da Seda que chega ao Império Bizantino e antes da queda de Constantinopla, portanto estamos a falar antes de 1453, havia relações muito próximas entre o mundo ocidental, cristão, entre a cristandade ocidental, o mundo bizantino e o mundo do Oriente. E toda esta globalização medieval acaba por originar muita coisa positiva. Que era comércio. Hoje a gente também se queixa da globalização ser sobretudo económica. Sempre foi. Foi o comércio sempre que fez as globalizações. Como depois deste episódio e de uma queda de Constantinopla no século XV, houve toda esta rota acabou por ficar de certa forma bloqueada em detrimento do que depois foi as rotas que os portugueses... A viagem de baixa gama. Portanto, isto é tudo causa-consequência, não é? Mas é curioso porque, quer dizer, a questão das pestes, do ponto de vista médico, não é? E depois também as consequências sociais. Como se sabe, por volta de 3000 a.C., as populações diminuíram brutalmente. Pensa-se, não é? Isto são conjecturas que se fazem a partir de determinados achados arqueológicos. Sim. Mas o que é curioso é que num túmulo sueco foi encontrado, dessa época, um túmulo sueco, foi encontrado uma prova de Yersinia pestis, portanto, da bactéria, desta peste, num túmulo sueco. Ou na Suécia, uma vez que na altura não havia Suécia, onde é hoje a Suécia. Onde é hoje a Suécia. Houve também a praga de Justiniano, que foi no século VI, portanto... do Império Bizantino. Exatamente, 700 anos antes desta. A gente agora olha aqui 700 anos, parece que é logo ali, não é? Mas se a gente pensar... 700 anos é uma eternidade, não é? É uma eternidade. É a gente voltar a 1300 agora. É o que nos separa dessa peste. Exatamente, é o que nos separa desta peste. É a mesma coisa. Houve a praga justiniana. Há quem diga também que foi peste negra, quer dizer, que foi a mesma provocada pela mesma bactéria. E ela andou por aí entre 541, mais ou menos, e 750. Portanto, aliás, a de 1348, que ela chega a Portugal em 1348, exato, chega à Europa em 1347. Portanto, é uma disseminação muito rápida. Hoje Portugal, seria mais por causa dos aviões. Hoje seria mais por causa dos aviões, mas até numa altura em que Portugal, e nós também já falámos em programas anteriores, tinha um comércio sobretudo vocacionado para o norte da Europa. É verdade. Até porque os Estreitos de Gibraltar ainda estavam... Ela vai para o norte... Também se dissemina rapidamente. Até antes de chegar a Espanha e a Portugal. Ou seja, mas não mais ou menos ao mesmo tempo. Mas não haveria um contacto direto entre comerciantes portugueses e comerciantes italianos, genoveses e venezianos, porque o Estreito de Gibraltar ainda estava em mãos muçulmanas. Do Reino de Granada. Portanto, o nosso comércio era sobretudo com o norte. É verdade. Mas mesmo assim foi num instante. Mas ela atingiu primeiro o norte da Europa, o norte de França, mesmo a Inglaterra, e também em 1348, em junho de 1348, ela estava na Inglaterra e chega a Portugal mais ou menos pela mesma altura.
e à Alemanha, e à Escócia, aos países da Escandinávia, à Noruega, que se sabe que foi pelo um navio que desembarcou perto de Bergen, onde é hoje a Bergen, né? Mesmo à Islândia chegou a peste, que Sim, é que é incrível, extraordinária, que é uma ilha ali já muito a norte e tal. E num território muito noroeste, frio, não é? E no noroeste da Rússia. Quer dizer, onde ela foi menos comum foi em partes da Europa com um comércio menos desenvolvido, porque a peste andou sempre a reboque do comércio. Exatamente. Por exemplo, o País Basco, que é rodeado de montanhas, não é? Como se sabe, aqui na Península. Isolado durante bastante e teve isolado bastante tempo, por isso é que manteve a língua, o idioma basco. Exato. Há partes também isoladas da Polónia, aldeias no sul da Bélgica, nas Ardenas, que se escaparam praticamente incólumes. Mas tudo o que fossem grandes cidades comerciais não havia qualquer. Não havia hipótese. Quer dizer, em Florença morreu 80% da população. E em cidades como Génova e Veneza, isso foi tudo números absolutamente arrasadores. Na primeira onda, depois houve uma segunda onda. Houve réplicas, não é? Houve uma segunda onda que foi menos grave e uma terceira que já foi muito pouco grave, quer dizer, se a gente disser assim, não, era só 10%, quer dizer, é imenso. Claro. Mas a natureza vai se encarregando também de equilibrar. Exatamente. E eu voltaria só atrás, porque obviamente que esta peste teve a repercussão que teve, e não é por acaso que tu falaste, por exemplo, nela ter sido muito ativa no século VI no Império Bizantino, porque eram zonas com cidades e com comércios bastante mais desenvolvidos do que na altura era o Ocidente. E voltava ao século XIII, porque o século XIII é um tema que poderemos também falar num próximo programa. Foi o século do auge medieval em que de facto as cidades se desenvolvem, em que as universidades se desenvolvem e em que a população cresce e sai cresce e concentra-se e sai do por assim dizer, aconchego dos castelos e do mundo feudal. Portanto, a peste, quando chega, tem condições ideais no espaço europeu, até pela concentração populacional que existia nas cidades. E também, como se referiu aqui na introdução, como eu referi aqui na introdução, por uma sucessão de maus anos agrícolas que acaba por debilitar as populações. Exatamente, e as torna famélicas, digamos. Exato. Com o sistema imunitário o sistema imunitário bastante diminuído. Eu já agora aproveito para me dizer que meti água, eu chamei Ravenna, mas é Ragusa, de Dubrovnik, portanto... Ravenna é Itália. Ravenna é Itália. Eu agora, de repente, tive uma epifania. Era Ragusa, que se chamava Dubrovnik. Veio sempre a tempo. Mas foi lá, de facto, que começou a quarentena. Eu agora já confirmei aqui nas minhas notas, foi lá, de facto, que começou a quarentena. Mas o que é curioso, a gente agora brinca um bocadinho quase com a ignorância que existia na altura, a conjugação de planetas, o ar pestilento. Pois, tinha que procurar uma explicação. Mas tu sabes quando é que isto foi exatamente... quando é que se considerou que isto era uma bactéria? Quando é que se identificou? Deverá ter sido no século XIX. Pois, mas em 1894. Sim. Portanto, foi há 140 anos, nem tanto. Nem 140 anos passaram. E foi justamente o tal Alexandre Yersin que isolou a bactéria. E que por isso é que se chama Yersina pestis em nome científico. Em todo o caso, anteriormente já havia uma noção que muito provavelmente seria um agente microscópico mas não que sabia, causaria, mas não sabia qual ao certo. Nem como era transportado, nem como é que veio, nem nada. Mas isso já permite, como permitiu depois nas epidemias da febre amarela e da cólera que nós tivemos na década de 50 do século XIX, que haja alguma racionalidade na forma como os poderes públicos enfrentam uma situação destas. Regras de higiene. Sobretudo as regras de higiene, mas as regras de higiene não sabendo qual é que foi o agente. As regras de higiene, mesmo nos hospitais, são de meados do século XIX. Também são assim, tão antigas. Mas agora, mais espantoso ainda, só em 2010, portanto a gente está a falar há 12 anos, 13 anos. 13 anos. Há 13 anos, sim, em termos históricos é ontem. É que se chegou à conclusão definitiva do que era a Yersinia pestis, numa publicação que eu não vou dizer o nome porque nem consigo, e com os autores também com um nome estranhíssimo,
em que eles conseguem isolar o ADN da própria bactéria, não é? Com técnicas de reação em cadeia, não sei o quê, com polimerase, não sei, estou a ler, não faço a menor ideia do que isto seja. Mas eles aí sim conseguem estabelecer a rota da própria bactéria. Sim. E daí no fundo, a sua árvore genealógica e a sua e daí árvore. sim a gente começa a ver os anos em que há doenças, sei lá, na Crimeia, e que passado um ano ou isso ela chega à Itália, e que antes disso ela tinha estado provavelmente na China ou na Mongólia. Mas isto é só em 2010. Portanto, quer dizer, o imenso desconhecido que medeia nestes 700 anos é brutal. E ainda a gente pode descobrir ainda muitas coisas para além destas, Claro. porque justamente não as conhecemos. Claro, e o impacto social e cultural que este tipo de situações têm. Esta foi a altura também, e para enquadrar os nossos ouvintes, da Guerra dos 100 Anos. Portanto, Certo. a peste chega em 1348, em plena Guerra dos 100 Anos. Que foi uma guerra intermitente, óbvio, chama-se 100 anos, é um nome relativamente errado, porque foi um período de guerra intermitente entre França Sim, mas e Inglaterra. entre o pelo trono princípio e o francês. fim, até foi mais de 100 anos. Até foi mais. Foi daquelas guerras que acabou sem uma paz. Exatamente. Acabou por si, por desgaste de ambas as partes. E da qual fez parte a Batalha de Aljubarrota. E da qual a Batalha de Aljubarrota fez que é parte. 1383, já tínhamos cá a Exatamente. peste, já tinha passado. E a peste já tinha passado. Tinha passado, quer dizer, Também houve o próprio cerco de Lisboa, Exatamente. montado por Juan I de Castela. O Exato. cerco é levantado cerco por de Lisboa. alarmes de peste, até se Exatamente. dizia O no cerco- Real o cerco Castelhano. de Lisboa na altura da crise da Sucessão, não é? Exatamente, em 1384. Exatamente. É levantado por alarmes de peste. Mas a peste no mundo tem vários efeitos extraordinários que a gente pode pensar neles na atualidade. Um deles é, por exemplo, é regulador da população. Nós hoje temos 7 mil milhões de pessoas, temos pessoas a mais. Na altura talvez não tivéssemos, mas talvez tivéssemos demasiadas pessoas para os recursos que existiam, porque isto Exato. tudo tem a ver com os recursos. Lá está, quando as pessoas passam fome é porque não há recursos suficientes para as alimentar. De Claro. maneira nenhuma. Não é porque alguém decretou que elas têm que passar fome e tem o... Sim, e na altura bastava uma sucessão aos anos agrícolas Exatamente. para... Mas sabes que uma coisa, um grande aumento de salários sucedeu-se à peste, porque havia muito pouca mão de obra. Exato. E isso provocou, curiosamente, esse efeito, digamos, positivo, que foi os trabalhadores, tanto agrícolas como, sobretudo, os trabalhadores das cidades, aumentaram. Mas também provocou inflação. Também provocou inflação. Também provocou as tais perseguições, não é? O fanatismo religioso contra os judeus. E também provocou, em termos de Os ordenamento... estrangeiros, que é sempre o estrangeiro. O estrangeiro é sempre o inimigo. O não é? mendigo, o peregrino. Tu no outro dia foste peregrino, se estivesse no século XIV. Ainda bem. Os muçulmanos também foram os leprosos, não é? Os leprosos, que era uma coisa horrível. E há uma teoria muito engraçada, embora não provada. Como tu sabes, houve uma pequena idade do gelo. Por essa altura. Não, mais tarde, um bocado mais tarde. E há quem diga que as mortes foram tantas que libertaram terras para reflorestamento espontâneo, e que isso pode ter levado ou contribuído para a célebre pequena idade do gelo, que são anos mais tarde. Houve uma, se eu não me engano, no século XVII. O século XVII teve uma idade É no do século gelo. XVI para XVII, e há outra que acaba no século XIX já. Sim. Sim, são microidades de gelo. São microidades de gelo. E não quer dizer que não mas venha anteriormente, até nessa questão dos campos, todo este século... Eu não sou um especialista em história da agricultura, mas a partir do século XI... Nenhum de nós. Mas a partir do século XI houve de facto uma revolução agrícola com a introdução do arado e de outras técnicas. Exato. E há também uma capacidade de secar pântanos, de ganhar terreno à floresta para terrenos cultivados, e isso mantém-se todo ao longo do século XII, ao longo do século XIII. E no século XIV, como nós sabemos, a peste provocou também o abandono dos campos. Aliás, exatamente. Uma das leis célebres que nós estudamos todos nos bancos de escola do tempo de Dom Fernando I é a lei das Sesmarias, de obrigação de cultivar os campos. A obrigação de cultivar os campos. E de haver algum ordenamento. Que se perdeu outra vez, porque agora a desertificação do interior também deixou o interior com muitos campos por cultivar. Poderíamos ter uma nova lei das Sesmarias, mas teria algo antidemocrático quase. Era um bocado antidemocrático.
Mas quer dizer, isto foi de facto a dizimação total da população. Eu estava aqui a ver, em Londres tinha na altura, a zona grande de Londres, não é? Teria, não, aliás, a população da Inglaterra toda, assim é que é, teria 4,2 milhões de pessoas. Sim. E morreram, estima-se, 1,4 milhões. Portanto, é uma coisa, porque é mais de um quarto. É um impacto incrível. É um impacto brutal, quer dizer, uma em cada quatro, é mais que uma em cada quatro, quer dizer, entre uma e duas em cada quatro, morre durante, e morre de repente, porque, como o Lourenço disse, tu disseste, agora estava voltado para o João, como tu disseste. É que os nossos ouvintes não sabem que o João está aqui, que é quem nos faz a sonoplastia e quem nos atura. Exatamente, mas ele está interessado na conversa e portanto eu já estava a falar. Hoje aparenta estar. Como tu disseste logo no início, uma pessoa podia contrair, ter os primeiros sintomas de manhã e estar morta à noite. Não era uma coisa que se prolongasse. Sim, não era como o leproso que poderia estar tempos e tempos. Sim, e os leprosos também foram todos encerrados em leprosarias por desconhecimento, porque a lepra não se pega, curiosamente. Mas as pessoas achavam que sim, porque quando havia um leproso, depois havia mais e aquilo só tinha a ver com condições de higiene. As condições de higiene atacava mudaram, todas as classes sociais. Aliás, o nosso Dom Afonso II era leproso, um dos reis de Jerusalém era leproso. Sim, mas o Afonso II também tinha má vida, que se fartava. Segundo Costa, não sei, eu não vi. Bom, todos teriam mais ou menos o mesmo tipo de... Mas é uma das causas, porque Afonso II não podia, por exemplo, montar a cavalo e comandar exércitos, por exemplo, não pôde combater na Batalha de Navas de Tolosa, foi exatamente por ter lepra. Era por ter lepra, exatamente. Mas portanto, quer dizer, quando a gente agora olha, temos que pensar como é que, e vimos agora com a Covid, como é que a Covid levantou, quase, sei lá das profundas de não sei de onde, uma série de teorias populistas, negacionistas e estranhas por ser uma pandemia. Agora a gente imagina se transportar isto para a cultura do século XIV. É uma coisa onde o conhecimento e a comunicação, não é? As pessoas não tinham televisão, nem rádio, nem jornais, era comunicação boca a boca e como pregoeiro que passava de quando em quando a dizer o que é que andava aí pelo país ou pelo mundo. Nessa altura, naturalmente as pessoas acreditaram em tudo. Claro. Acreditaram em tudo e as teorias do fim do mundo, as teorias muitas das coisas que incorporamos na nossa cultura, mesmo no nosso cérebro reptiliano lá, naquele que está lá no fundo e que a gente não tem consciência dele, vêm de coisas como estas ao longo da história, não é? O que, como tu dizes, não tem nada a ver com a ignorância deles, porque se nós estivéssemos no século XIV, acreditaríamos na mesma, quer dizer, eu se visse, e ainda bem que não acontece, toda a gente a morrer ao meu lado, é muito natural que acreditasse que o fim do mundo estaria aí. E que era um ar que lhes dava. E que era um ar que se lhe deu, exatamente. E que era um ar que se lhe Mas deu. Isso aí é uma das coisas que a gente pode retirar. A outra é que, e isso é mais com o Covid agora, não, houve várias pestes depois desta. Sim, e não só provocadas por esta bactéria, mas por outras, não é? Houve... Desde logo a peste bubónica, a gripe peste bubónica é esta. Aquela de 1899 é a peste. Essa também é esta. Bubónica. Mas esta é também a estávamos a falar do mas Porto. A gripe espanhola não tem nada a ver com isso. Tem a ver com animais também. Porque tudo o que é gripe, os hermes, não sei, a gás... Também é bactéria, não é? São vírus aí. É vírus. São vírus e a minha ignorância. São vírus. Um vírus é muito mais pequenino que uma bactéria. Mas esses vírus vivem alegremente no aparelho digestivo das aves. E é por isso que a gripe espanhola pensa-se ter a gripe das aves. A gripe das aves, exatamente. E como agora se pensa que pode ter sido em morcegos, embora o morcego seja um mamífero, não sei, mas porque é que havia de ser em morcegos, mas também voa. E tudo isso. Portanto, a gente também não sabe muito bem como é que estas coisas acontecem. E como de repente pode aparecer uma coisa deste estilo. Devastadora. Devastadora, porque a gente pode pensar que não, mas a Covid foi devastadora para o mundo. Não para o mundo rico, que tinha hospitais e como é que também se chama? Para o mundo ventiladores, rico. mesmo assim foi bastante devastador. Mas em África e na América Latina e noutros sítios, a gente nem sabe, em partes da Ásia, a gente nem sabe dados, não é? Nem na China sabemos quantas pessoas morreram, não é? Mas podemos fazer um cálculo de estimativa, quer dizer, se em países como os Estados Unidos morreram, sei lá, 100 mil pessoas, na China podem ter morrido 1 milhão. A gente não sabe, não faz a menor ideia.
E isto também me leva a mim a pensar como nós somos, afinal, um animal que faz parte deste ecossistema e que também é dominado por ele. Claro. Que isto são formas regulatórias de um ecossistema. Se a gente pensar um bocadinho, não é? Nós não dominamos, ao contrário do que pensamos muitas vezes, que dominamos a cena toda e dominamos o globo e transformamos de tal forma que ameaçamos o próprio planeta. Quer dizer, calma, nós somos também, digamos, ameaçados pelo nosso próprio ecossistema e muitas vezes andamos a fazer também, andamos a fazer por isso também. Ciclicamente, este tipo de fenómenos vem demonstrar que o homem não é Deus, não é? Sendo que, neste caso, a nossa ação contribui muito para a propagação deste tipo de situações. Porque, por exemplo, menos para o alinhamento de planetas. Menos para o alinhamento de planetas, isso felizmente não. Mas a própria forma como as cidades estavam construídas e enquadradas contribuiu muito, como vimos, para a propagação rápida deste tipo de fenómenos. Vamos lá ver. No século XIX, como tu sabes, e estamos a falar há 150 anos, não havia saneamento público, nem básico, não é? Sim. As ruas estavam cheias. Uma pessoa que vivesse em Lisboa, sei lá, a seguir ao terremoto, no século XIX, no princípio do século XIX, finais do século XVIII. Para já tinha que andar sempre a fugir tinha que andar sempre a fugir dos cães mortos, dos cavalos mortos, dos burros mortos. Excrementos e do que atiravam pelas casas, que também... Água vai. Sem dizer água vai, é daí que veio a coisa. É que muitas vezes nem água vai diziam. Por isso é que dizia não sei o quê, sem dizer água vai. Era o mínimo da cortesia. Era o mínimo da cortesia, era dizer água vai. Mas o penique não, o conteúdo ia pela janela. E portanto as ruas estavam cheias de porcaria. E as pessoas atiravam essa porcaria para onde? Quando queriam limpar, para o Rio. Exato. Para o Tejo. Que era o Tejo já passava em Lisboa na altura, por incrível que pareça. E então, o que nós hoje só conseguíamos andar na rua, ou mesmo entrar num salão, mesmo que fosse num salão de tipos ricos, de nariz tapado. Nós não estamos habituados ao cheiro pestilento que tudo aquilo tinha. Bom, eles também se habituavam, porque as pessoas habituavam-se e despejavam-se quilos de perfume em cima para disfarçar, não é? Luís XIV já o fazia, Napoleão também, todos eles. Os ricos punham perfume. E havia sempre ervas, incensos, percebe? Daí também o costume do incenso, exatamente para mascarar. Exatamente, nas igrejas era justamente para afastar, mas também para afastar a pestilência. Exato. E por isso é que ainda há na igreja aquela coisa de passar com o incenso. Com o incenso e atirar para cima das pessoas e tal, que era para afastar isso. Portanto, isto trouxe muitos hábitos sociais, quer dizer, que só se tornaram ridículos depois da higiene fazer o seu caminho. Mas nunca foram ridículos no contexto. E não, no contexto não eram. No contexto eles não eram os nossos ridículos. antepassados Não, aliás, porque nós somos todos descendentes de pessoas que sobreviveram de certeza à peste bubónica e à peste negra no geral. Sim. Quase de certeza, quer dizer, podemos ter algum ano passado que tenha morrido. Mas depois com filhos e tenha morrido. E que os filhos tenham sobrevivido. Sim, mas é natural que a população que vai sobrevivendo vai criando imunidade e vai tendo Exatamente. essa. Agora, este problema e esta grande epidemia no século XIV marca também a transição para o novo tempo que depois será a Europa da Renascença. Aliás, há já historiadores que associam a Renascença a uma época em que as pessoas, vendo tão perto da morte, se interessam mais pela vida. Exato. E começam a olhar mais para o ser humano. A olhar mais para o ser humano e menos para o céu e para os fenómenos, enfim, a gente pode lhe chamar religiosos, mas são místicos ou outra coisa qualquer que lhe queira chamar. Porque é de facto um paralelo entre esta grande praga e todo esse sintoma de decadência não só do mundo urbano, como por exemplo o saber universitário, que depois o Renascimento nasce fora das universidades. Exatamente. E também de um declínio de todo esse mundo que atingiu o apogeu no século XIII, e aqui é quase um símbolo dessa transição que começa muito mais cedo em Itália, não é? Sim, no século começa no século XIV. E dessa transição para um novo mundo. É aquilo que hoje se chama um game changer, como dizem os gestores. Muda completamente as regras do jogo. Houve muita gente que pensou que a Covid também iria ter mais ou menos os mesmos efeitos, mas ainda é cedo. Mas, sim, ainda historicamente ainda é muito cedo para nós termos essa perspectiva ainda não temos das distanciamento das mudanças que a Covid pode ter provocado, nomeadamente no teletrabalho, na forma de viver. Henrique, nós devemos estar a fazer este programa durante tantos anos que ainda vamos analisar a Covid numa perspectiva histórica. Isso era preciso que a gente durasse esses anos todos. Ficávamos hoje por aqui.
Eu tenho uma sugestão que é um romance histórico que li há relativamente pouco tempo. Chama-se A Catedral do Mar, de Ildefonso Falcones, passado em Barcelona, precisamente neste período. Começa à volta de 1320, mas passa pelo ano da peste em 1348, com todos estes ataques à comunidade judaica e toda esta intolerância e fanatismo e desespero, porque esta intolerância e fanatismo também acaba por ser uma consequência do desespero das pessoas por não saberem porquê nem quando uma situação dramática daquelas ia acabar. De Ildefonso Falcones, Falcones, foi editado pela Suma das Letras, em português, e conta a história do jovem Arnau, que em 1320 começa como alguém, como um estivador no Porto de Barcelona, que transporta grandes pedras para a construção da catedral, que depois enriquece, é perseguido. Enfim, é uma saga que poderá ter algo quase em comum com Os Miseráveis do Victor Hugo, uma grande perseguição a alguém que começa quase como um condenado e depois acaba por enriquecer e suscitar por isso a inveja de outros. Eu por acaso tinha um livro que acho que é muito interessante ler, é um livro muito mais, quer dizer, numa época muito mais próxima de nós, que se chama A Peste, que é de um dos grandes escritores do mundo, Albert Camus. Sim. Ou Albert Camus, como aqui se diz. Chama-se A Peste e ele inspira-se numa outra epidemia, que é uma epidemia de cólera em Oran, em 1849, mas faz a ação decorrer em 1940. Ora, o que ele aqui quer dizer, ele levanta todos os problemas sociais que a gente aqui falou, alguns, pelo menos a maior parte dos problemas sociais que a gente aqui falou e que a peste levanta. Mas ele, o que lhe interessa não é tanto a doença, mas a natureza humana. Exato. Que é muito mais imutável do que as doenças. Sim, que não muda assim tanto. Que as coisas. E a história mostra-nos isso. Exatamente. Henrique, até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Martins. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.